Hoje a gente vai fazer a nossa revisão. Então já foram 4 capítulos da apostila. Vamos lá para a nossa revisão. Nosso primeiro capítulo, nós começamos falando bem-vindo ao reino. Então a gente tratou sobre a família cristã, né? Que a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso único Senhor e Salvador, a gente tem uma nova vida e uma nova família também. Essa nossa nova família, nós temos o nosso Deus Pai, nós temos Jesus, nosso irmão, o Espírito Santo, nosso amigo, nosso Consolador, e as demais pessoas da igreja, que são os nossos outros irmãos. O Deus Pai. Lembrando, muitas vezes, a gente tem uma imagem negativa de pai, né? Nem todo mundo tem o privilégio de ter um bom pai terreno. Aí fala, Deus é pai? Sei, eu quero muito isso não, né? Porque meu pai nunca estava junto, ou ele só estava para brigar. Antigamente, acho que era pior ainda, né? A mãe fazia todos os cuidados. Se não me obedecer, eu vou chamar seu pai. Não era? O pai vinha só para bater. Não é o caso de Deus. Ele é um pai bondoso, né? Um pai amoroso. Ele se agrada em nos deixar felizes, né? E esse é o pai que a gente tem. Então, assim, por outro lado, por melhor que tenha sido o nosso pai aqui na Terra, também não se compara ainda com quão bom é o nosso Pai Deus. E nós podemos confiar nele, né? Mas tem versículo que fala, né? Pode uma mãe abandonar, esquecer o seu filho, e Deus nunca vai nos abandonar. Eu não sei as mães daqui. Eu não consigo esquecer. Nem da Henrique, nem da Elisa, né? Imagina Deus. E depois nós temos, né, Jesus, o primogênito, né, que tanto nos amou também, que ele deixou o seu trono, ele estava lá de boa, ele escolheu deixar o seu trono e se fazer como um de nós e nos dar a vida. Hoje a gente comemora a Páscoa, né? O que é a Páscoa? A morte e a ressurreição de Jesus. E Jesus escolheu fazer isso. Não foi simplesmente Deus Pai mandou e ele, ai, que saco, tá bom, eu vou. Ele escolheu, né? Ele fez isso de livre e espontânea vontade. E ele é o primogênito. Então, ele é filho de Deus, é o primeiro. Então, se nós também somos filhos de Deus, Jesus é nosso irmão mais velho. A gente está bem de irmão mais velho, né? E depois a gente tem o Espírito Santo, que quando Jesus foi subir aos céus, ele falou, fica tranquilo que eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês vão ter o Consolador. E ele vai habitar dentro de vocês. Então, nós temos esse Espírito Santo. E é importante lembrar também que ele não está em terceiro lugar na Trindade. Ele não é medalha de bronze, né? Pai, Filho e Espírito, os 3 são ouro. Não tem um maior, um melhor ou um menor. Deus Pai, quando ele criou tudo, ele já era completo e ele já era 3. Né? Tanto que na criação, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e não farei o homem à minha imagem e à minha semelhança. Então, desde o princípio, já existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus se manifestou em carne 2000 e poucos anos atrás, mas antes disso, ele já existia. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. Pode continuar. E a vida se manifestou, e nós a temos visto e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Então, desde o princípio, né? Aqui está falando de Jesus, que Jesus era o verbo e tal. Então, ele estava lá desde o princípio. Sempre existiram eles.
Tanto que Jacó, né, que lutou com um anjo. Então, o que os estudos indicam que esse anjo era Jesus. Então, sempre existiram os três, né? E o Espírito Santo também, então, mesmo grau de importância. Alguém aqui gosta de futebol? Quem ficou em terceiro lugar na última Copa? Ixi, quem ficou em primeiro? Foi a Argentina, tá vendo? O primeiro a gente lembra rapidinho. O terceiro, vixe, né? Mas esse não é o caso de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo em primeiro lugar. E o Espírito Santo, ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, a gente só consegue reconhecer a nossa humanidade a partir do momento que o Espírito Santo vai nos convencer. Eu não consigo convencer o Zé de nada. O Espírito Santo vai convencê-lo das coisas. Às vezes a gente quer, né, arrastar a pessoa para a igreja. A gente precisa, sim, falar, dar exemplo, né, o nosso exemplo de vida. Mas só quando o Espírito Santo convencer, que daí vai haver mudança mesmo. Então, ele nos convence do pecado, ele é um agente de convicção, ele desperta a nossa consciência. Da justiça, a justiça de Deus e não a nossa. E do juízo, que um dia a gente vai prestar conta do que a gente faz. E ele habita em nós, e ele nos guia em toda a verdade. E nos ajuda também nas nossas fraquezas. E outra parte da nossa família são os nossos irmãos, os outros cristãos, que também são filhos, né, como nós. Então, todos os que são nascidos de novo tornam-se filhos de Deus. Portanto, somos irmãos e devemos andar segundo a palavra nos ensina, que é em união, amando uns aos outros. Então, nós somos todos filhos do mesmo Pai, membros uns dos outros. Não pode ficar existindo contenda, briguinha, divisão entre os irmãos da igreja. Eu não preciso ser amigona de todo mundo. É natural, eu vou ter mais afinidade, obrigada, com uma pessoa do que com outra, normal. Mas eu preciso amar a todos, né? Lembrando também que eu já falei, o que é amor? Amor, quem quiser depois, está lá em Coríntios, 1 Coríntios 13. Aquilo é amar, né? É ser paciente, bondoso, não invejar. Isso é o amor. E como cristãos, o que nós devemos fazer? Nós vamos permanecer em união também com Cristo. Se eu sou cristã, eu tenho que andar com Cristo. Nós precisamos também ler diariamente a palavra. Deus ordenou a Josué. Deus falou para Josué, não pare de falar do livro da lei. Medita dia e noite. Então, nós precisamos continuamente, diariamente, ler a palavra. O pessoal fala por aí que a Bíblia não é bolo, né? Bolo de festa, para deixar só para ocasiões especiais. É pão. Ou para o brasileiro é arroz, que a gente come todo dia. Então, nós precisamos ler a palavra, porque é ela quem vai nos fortalecer. E é lendo a palavra que a gente vai conhecer a voz de Deus, que nós vamos saber que caminho seguir, o que é certo, o que é errado. Nós precisamos também orar sempre. Em Tessalonicenses está escrito, orai sem cessar. Nós precisamos louvar e adorar a Deus também. Salmo, bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, tudo que a gente fizer, nós temos que fazer em louvor e em adoração a Deus. E nós precisamos também ofertar. Ofertar todos os dias. Não necessariamente ofertar dinheiro. Às vezes a gente não pode ofertar dinheiro todos os dias. Mas eu posso ofertar o meu tempo na vida de alguém. Ofertar atenção, ofertar limão.
né? Então, o que eu tenho de precioso, eu posso ofertar na vida de alguém. E muitas vezes a nossa atenção vale muito mais do que um dinheiro, né? Você vai, escuta a pessoa, isso vai deixá-la muito mais feliz do que se eu simplesmente tivesse, ó, toma esse dinheiro aí. E ofertar o que a gente tem dentro da gente. A gente tem Jesus dentro da gente, a gente tem o Espírito Santo. Então, nós temos que ofertar também Jesus e o Espírito Santo. Deus é amor, nós temos que ter amor dentro da gente. Então, vamos derramar amor também. Princípio, colheita, semeadura. Eu só vou colher aquilo que eu planto. O que vocês plantaram para colher o limão cravo? Limão, né? Ou você plantou banana e nasceu limão? Não, né? A gente só vai colher aquilo que a gente plantar. E eu não vou colher se eu não plantar, né? Simples assim também. Então, nós precisamos da plantação. Tem alguns princípios aí a respeito da semente. Primeira coisa, tudo que eu plantar eu vou colher, né? A semente também, como a gente já falou, é qualquer coisa que eu posso plantar, que eu posso semear na vida de outra pessoa. A semente também ela é um ato de fé, porque eu tenho uma sementinha de laranja. Eu vou ter fé que aquela sementinha vai virar uma árvore e vai dar laranjas. Eu não estou vendo a laranja ali, eu só estou vendo uma sementinha. A semente ela é uma ferramenta que Deus nos deu para criar o nosso futuro. Então, eu planto hoje para colher no futuro, né? Algo que Deus me deu. Todos os dias vai ter alguma coisa que a gente possa dar. Deus vai prover as sementes para aquele que semeia. Então, se eu semear constantemente, Deus vai constantemente me entregar sementes. Nós somos um armazém ambulante de sementes. Né? Cada talento, cada dom, cada coisa na nossa vida é uma semente. E tudo o que nós temos foi dado por Deus. Mas, se a gente guardar o que a gente tem agora, isso vai ser o máximo que a gente vai ter. Pensa, eu tenho uma laranja. Dentro dessa laranja, tem algumas sementinhas de laranja, né? Mas eu tenho lá aquela laranja e as 5 sementes. Se eu não plantar, eu vou ficar naquela uma laranja e nas 5 sementes o resto da vida. Agora, se eu plantar, cada semente pode virar uma árvore, e cada árvore de laranja, quantas laranjas não vai dar? Né? Milhares. E com essas milhares, eu vou ter mais milhares de sementes para plantar. E vão virar milhões. Então, a gente precisa plantar. É igual também aquela parábola do tesouro enterrado. Se a gente enterrar nossas... Não dá. Enterrar a semente não dá. Se a gente enterrar o nosso talento, ele vai ficar ali estagnado. Não vai acontecer nada com ele. Né? Mas se a gente desenvolvê-lo, ele vai dar muitos frutos. Então, nós precisamos realmente espalhar as nossas sementes. E para isso, nós precisamos pedir para que Deus nos ajude a reconhecer quais são essas sementes. Se a gente às vezes, mas eu não tenho nada, né? Eu não tenho o que ofertar, não tenho nada para oferecer. Então, pede para o Espírito Santo te mostrar, porque alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Então, esse foi o primeiro capítulo. Então, nós temos a nossa família, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e os nossos irmãos. Ok? E quando nós entramos para essa família, o nosso jeito de viver vai mudar. Nós precisamos orar, precisamos ler a Bíblia, precisamos ofertar e precisamos andar com Cristo. Segundo capítulo, perdoado e inocentado por Jesus.
Nesse capítulo, nós falamos sobre a justificação. E o que é justificar? Justificar é dar a inocência a alguém que é culpado. Então, você está lá no tribunal, com todas as provas contra você, todo mundo já viu que a culpa é sua, você é o criminoso, e aí o juiz bate o martelo e fala, pode ir embora, você está inocente. Então, isso é justificar. E é isso que Jesus faz na nossa vida. Ele nos justifica. Ele nos libera dos nossos pecados antigos. Através de Cristo ter se apresentado diante de Deus no meu lugar, eu sou justificada. Única e exclusivamente porque Cristo ocupou o meu lugar. Jesus se fez pecador pelos nossos pecados. Ele ocupou o nosso lugar na cruz. Então, por isso, nós somos justificados. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. E os nossos pecados passados não são mais levados em consideração. Importante lembrar também que nós somos impotentes para nos auto-justificar. A nossa salvação, ela não tem como vir de nós mesmos. É só através da cruz. A justificação só acontece pelo sacrifício da cruz. Então, a justificação é o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão de justiça. O padrão de justiça de Deus, que é diferente do nosso padrão de justiça. Eu posso ser a pessoa mais legal, mais boazinha do mundo. Se eu não aceitar o sacrifício de Jesus por mim, eu vou para o inferno. Nossa, pois é. Não importa quão boa eu seja, porque não é por mim, é por Ele. E não importa quão ruim eu seja também. Se no último segundo da minha vida, eu verdadeiramente reconhecer que Jesus é o Senhor e o Salvador, eu vou ser salva. Porque é tudo por meio dEle, por Ele, para Ele. Não tem nada a ver com nós. E ao mesmo tempo tem tudo a ver. Porque Ele escolheu fazer isso por nós. É o amor dEle por nós. Então, a justificação ela não é alcançada por obras da lei. Então, no tribunal de Deus, ninguém poderá estabelecer a própria justiça por ter obedecido à lei. A lei, na realidade, ela de maneira alguma, ela pode produzir relações certas com Deus. Se a lei pudesse dar a vida eterna, não ia precisar do sacrifício de Jesus. Se a lei bastasse para a salvação, não ia ter por que Jesus ter sofrido. Então, através do sangue de Jesus, nós somos justificados. E nós podemos nos aproximar dele. Quando Adão pecou, um abismo foi criado entre Deus e os homens. E quando Jesus morreu, uma ponte foi colocada. A cruz é a nossa ponte que nos liga de novo até Deus. E tudo isso só pode acontecer por causa da graça. Lembrando o que é graça? Graça é um favor não merecido. É quando a gente não merece alguma coisa, mas a gente recebe mesmo assim. Por quê? Porque Deus quis, porque Ele é bom e porque Ele nos ama. Não pela nossa força, porque a gente é bonitinho. Não pelos nossos méritos, exatamente. Tudo pelo sangue de Jesus. E só pelo sangue dele. Amém? E a quem Deus justifica? A todo aquele que o aceita Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. E
E o que isso quer dizer? Quer dizer que nós acreditamos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Deus, e acreditamos que Ele morreu na cruz para nos salvar. E aceitá-lo também como nosso único mediador entre Deus e os homens. Lembra, a gente não precisa de telefone sem fio. Eu não preciso falar com um que vai falar com outro, que daí vai chegar em Deus. A gente tem Jesus direto, livre acesso. No Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, ele era dividido em 3 partes. O átrio, o lugar santo e o santo dos santos. O átrio era para a galera. Quem quisesse podia chegar no átrio. O lugar santo era só para os sacerdotes. Então, para quem trabalhava na igreja, digamos assim. E o santo dos santos, só o sumo sacerdote, que era tipo o sacerdote-chefe, podia entrar lá uma vez por ano. E ainda assim, ele ia com um sininho amarrado na cintura, que se ele tivesse com algum pecado, ele ia cair duro ali e ia morrer. Aí iam ouvir o sininho. E os outros sacerdotes com a corda iam puxá-lo para fora. E existia um véu ali entre o lugar santo e o santo dos santos, ou o santíssimo lugar. Quando Jesus morreu, o que aconteceu? Esse véu, ele foi rasgado. Então, o que isso quer dizer? Que hoje nós temos o livre acesso ao lugar santíssimo, ao santíssimo lugar, ao santo dos santos. Que privilégio, né? E muitas vezes a gente não dá valor para esse privilégio. Quantas pessoas, acho, do Antigo Testamento não queriam ter o que a gente pode viver hoje? Né? E a gente fica, nossa, eu queria ser Moisés. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Não. Né? Moisés nem tinha o Espírito Santo dentro dele ainda. E a gente tem. Bem mais legal. Então, com a morte de Jesus, nós temos esse livre acesso. O véu se rasgou. Basta só a gente entrar, a gente acessar. Nós temos o acesso e nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. E quais são os benefícios da justificação? A justificação, ela cancela a pena do pecado, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, a partir da justificação, a partir da cruz, nós não precisamos mais ter a morte eterna. Nós podemos ter vida, e vida em abundância. Nós também nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E nós somos novas criaturas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não importa quão ruim você era. Não importa mesmo. Você é uma nova criatura. Uma nova história é escrita na sua vida e na minha vida. Então, esses são os benefícios da justificação. Nós falamos sobre a justificação. Somos justificados através do sangue de Jesus derramado na cruz. Não adianta eu fazer 1 milhão de coisas, de obras, eu não consigo comprar a minha própria justificação. Né? Capítulo 3, então. E a partir do momento que nós somos justificados, nós podemos ter a certeza da salvação. E todo cristão deveria ter essa certeza. Né? A certeza de que vamos para o céu. Céu, não necessariamente no sentido literal, tá? Aí existem debates de onde vai ser a eternidade, não vem ao caso. Mas vamos para Jesus. Vamos para a vida eterna. Então, tem alguns pontos aqui que nos fazem ter a certeza da vida eterna. Nós podemos ter a certeza da vida eterna quando nós cremos no nome do Filho de Deus.
Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Então, a partir do momento que nós cremos em Jesus, nosso Senhor e Salvador, que Ele é Filho de Deus, nós vamos receber a vida eterna. E também nós precisamos guardar os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Jesus? Amai uns aos outros, ame a Deus acima de todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, ide por toda a terra, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós precisamos guardar os mandamentos, nós precisamos guardar. O que é guardar? Guardar não é botar numa caixinha e ficar ali. É guardar no nosso coração e agir de acordo com aquilo, né? E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Então, se nós falamos que conhecemos a Jesus, isso vai ser uma consequência na nossa vida. Nós vamos guardar os seus mandamentos, as suas ordens. Se a gente fala que conhece a Jesus, mas nós não guardamos, nós não fazemos aquilo que ele disse, é mentira. A gente não conhece Jesus. Então, nós precisamos guardar, fazer aquilo que ele nos disse. Nós temos a certeza da vida eterna quando amamos o Pai e o Filho, e não o mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo ao Pai e o Filho, e não o mundo, isso quer dizer que eu vou viver de acordo, que eu vou guardar os mandamentos dele. Eu vou viver de acordo com a vontade dele. E não com aquilo que está no mundo, né? Não dá para eu falar que eu amo o Pai e o Filho e tá com 5 caras ao mesmo tempo. Isso é um prazer do mundo. Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Eu não posso falar que eu amo o Pai e o Filho, mas se o pastor me pede para parar de beber, eu não vou parar de beber porque eu não posso ficar sem meu vinho ou sem minha cerveja. Então, isso quer dizer que eu estou amando mais a bebida, mais o mundo, as coisas que o mundo tem para oferecer, do que o Pai, do que é Jesus. Nós temos a certeza da vida eterna quando praticamos a justiça e não o pecado. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, nós precisamos viver de acordo com ele, com a justiça de Deus. Nós temos a certeza da vida eterna quando amamos os nossos irmãos. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Tem um outro versículo que é pesado. Se alguém disser, ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, não tem como eu falar que eu amo a Deus e eu quero que a minha vizinha se dê mal, né? Aquela frase, isso eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Mano, que bom, né? A gente não pode ter inimigo. Lembrando, amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se ira facilmente, né? Então, nós precisamos amar. Por mais que eu não tenha afinidade com uma certa pessoa, eu tenho que querer o bem dela, né? Não precisa ser amigo. Exatamente, ficar cada um no seu quadrado, e tá bom. Mas também eu não vou querer que ele caia e quebre a perna, né? Nós precisamos, então, amar. Se a gente não ama o nosso irmão, a quem nós vemos, nós não amamos a Deus, a quem vemos.
a quem não vemos. Temos a certeza da vida eterna quando cremos que o Espírito Santo habita em nós. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. A partir do momento que nós aceitamos Jesus também, nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Nós temos a certeza da vida eterna quando cremos, aceitamos e permanecemos na palavra da vida. Então, nós estamos firmados na Bíblia. Mais uma vez, como que eu vou crer, aceitar e permanecer no que está na Bíblia? Ler na Bíblia? Se eu não ler, não tem como eu saber o que está lá. Não é só vir no culto domingo também e ouvir o pastor. Ou seguir uma galera no Instagram, ou ficar vendo pregações no YouTube. Né? A gente precisa conhecer, até para saber se aquele conteúdo que a gente está consumindo está de acordo com a palavra de Deus ou não. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós temos a certeza da vida eterna quando desejamos e esperamos pela volta de Jesus também. Porque a gente sabe que nós vamos para um lugar melhor, nós vamos estar com o amado das nossas almas. É importante lembrarmos que éramos pecadores, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas Cristo veio ao mundo para nos salvar. E ele efetuou a nossa salvação através da sua morte na cruz. Portanto, devemos conhecer as verdades ensinadas na palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que os nossos pecados foram perdoados, lembrando mais uma vez da justificação. E nós somos feitos filhos de Deus. Lembra? Deus é Pai. E quando nos tornamos filhos de Deus e nossos pecados são perdoados, nós recebemos uma nova identidade. Nós somos redimidos, reconciliados, libertos, aceitos, cidadãos do céu, membros da família de Deus e propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos uma nova identidade, nós somos redimidos, reconciliados, libertos do pecado, da escravidão, da morte. Nós somos aceitos por Deus. Ele nos aceita. A gente pode se achegar a Ele como nós somos. Isso não quer dizer que nós vamos permanecer como somos. Mas nós vamos nos achegar a Ele. Nós nos tornamos cidadãos dos céus. Membros da família de Deus e propriedade exclusiva dEle. Ok? Então, capítulo 3 é isso. Certeza da salvação. Ok? Mais uma vez, não quer dizer que somos perfeitos. A gente ainda vai ter um capítulo falando sobre a santificação. Não somos perfeitos, nós vamos pecar. Mas, mais uma vez, não é por nós, é por Ele. Né? É o sacrifício dele que nos salva, e não a nossa perfeição. Tá? É claro que temos que melhorar a cada dia. Dia após dia, de glória em glória. Mas é isso, é um processo. E podemos ter certeza da nossa salvação no meio desse processo também. Amém? Mesmo com a certeza da salvação, nós vamos ter lutas diárias. E é verdade, né? Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus está com a gente não pode desanimar com as nossas lutas diárias, com as nossas tribulações, com as nossas dificuldades. Ele está com a gente, né? E não podemos desistir na luta. Ela faz parte. O deserto faz parte do caminho. A gente só não pode escolher morar no deserto, né? A gente tem que atravessar o deserto e chegar na terra prometida. Mas o deserto faz parte do processo também. Quanto tempo a gente vai ficar no deserto? Não sei. E depende da gente também, né? O povo, quando eles estavam saindo do Egito, indo para a terra prometida, eles ficaram 40 anos no deserto. Por quê? Porque aquela caminhada demorava 40 anos? Não. Eles murmuraram, eles fizeram outros deuses, né? Eles perderam o foco. Tanto que quem saiu do deserto não entrou na terra prometida. Foram 40 anos para a geração mudar. Né?
E aí, a gente vai escolher morrer no deserto ou a gente vai escolher entrar na Terra Prometida? Só depende da gente, né? Então, você está passando no deserto, já pergunta, Espírito Santo, me ensina, me mostra o que eu tenho que aprender para eu sair logo daqui. Capítulo 4. A igreja, a família cristã. Então, aqui a gente começa a falar sobre a igreja, sobre a importância de frequentar uma igreja, né? A igreja ser uma instituição muito importante no mundo. Por quê? Porque ela representa o Senhor Jesus. Ela é o corpo de Jesus e é através da igreja que Jesus opera aqui na terra. E o que é a igreja? A igreja é um grupo de cristãos que se reúnem, né? Se reúnem para adorar, para louvar, para falar sobre Jesus. Nós temos a igreja, nossa igreja aqui, que nós nos reunimos, e tem também a igreja total no mundo, que é a totalidade dos cristãos espalhados pelo mundo. Qual é o fundamento? Qual é a base? Qual é a estrutura da igreja? É Jesus Cristo, que é a nossa pedra angular. Lembra, antigamente eles faziam os arcos nas construções e precisava ter aquela pedrinha que o formato era um pouco diferente no meio, para quê? Para o arco se segurar. Se não tivesse aquela pedra, o arco ia cair e ele não ia ter estrutura para manter o resto. Então essa pedra angular é Jesus. Ele é o nosso fundamento. E ninguém pode lançar nenhum outro fundamento que seja. Qualquer igreja que não seja fundamentada em Jesus Cristo, não é uma igreja de Cristo. Porque o nosso fundamento é Jesus. Tudo tem que girar em torno de Jesus. E quando nós vemos, falando sobre a igreja na Bíblia, nós temos alguns símbolos que são utilizados, algumas metáforas. Então, a igreja ela é representada como um edifício, né? Aqui, falando da pedra angular, a igreja que vai ser construída, que vai ser edificada. Então, isso é o quê? É só um símbolo, tá? Para falar da igreja. Aí, cada cristão entra como uma pedra viva, como um tijolinho na construção desse edifício. A igreja também ela é retratada como uma lavoura, que nós somos os cooperadores e quem dá o crescimento é Deus. Ela também é retratada como a noiva, lembrando que a noiva é só uma parte da igreja, né? E a noiva é submissa ao noivo e ela tem que se apresentar pura, sem rugas, sem defeitos, virgem ao noivo. E a igreja também ela é retratada como um corpo, né? Que acho que é a linguagem que a gente mais usa, né? Falar que somos o corpo. Então, se a igreja é um corpo, eu não posso falar que eu sou a igreja. Eu não sou a igreja. Nós, juntos, somos igreja, né? A gente pode estar aqui, nesse prédio, nessas 4 paredes, ou a gente pode estar em qualquer lugar que seja. Mas nós somos a igreja, não eu. É um corpo, unidade. Nós somos a igreja. E como um corpo, cada membro do corpo é fundamental. Como eu falei também semana passada, eu não posso querer fazer um corte na minha cintura e plantar bananeira para lá e ir com o meu pé para lá. Não existe isso, né? Não tem como eu me dividir. O corpo é um só e cada partezinha do corpo é essencial. Não existe, porque, nossa, eu sou o coração, né? Eu sou top. Você é só a unha do dedinho do pé. Todas as partes são essenciais. E é assim, eu preciso sofrer com os que sofrem e me alegrar com os que se alegram. Nós somos um corpo. E por que a igreja é necessária? Por que a igreja é necessária? Porque ela nos oferece a oportunidade de desenvolver comunhão. E a comunhão entre os filhos de Deus é necessária também.
Somos um corpo, não podemos viver sós. A Bíblia nos exorta a não deixar de congregar, de frequentar uma igreja. E congregar, gente, não é simplesmente o culto começa às 7. Vou chegar às 7h15 para ninguém falar comigo. E um pouco antes do pastor dar a bênção, eu já vou sair rapidão, porque eu também não quero falar com ninguém. Não é isso, gente. Nós precisamos ter comunhão, conversar com os outros, né? A igreja nos dá a oportunidade de adorar em grupo, né? A gente adora em casa também, é excelente, mas também essa adoração em grupo é boa. Nós podemos trabalhar edificando um ao outro, exercer os dons que Deus nos dá, o dom de profecia, o dom de cura, o dom de palavras de conhecimento, palavras de sabedoria. Por que a gente vai na casa de Deus? Desde antigamente, lá no tabernáculo, as pessoas já se reuniam. E até hoje, temos que nos reunir. Bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor. Não deixe de congregar. E o que nós fazemos na casa do Senhor? Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Nós oramos e nós nos alimentamos do pão vivo. Nós ouvimos a voz de Deus, nos alimentamos da palavra. Então é isso que a gente vem fazer na igreja. E ter comunhão também.